oportunidade. Mas eu sou Gonçalo, ou melhor, João Gonçalo Eugênio, sou arquiteto urbanista e eu sou o gerente regional local da região. A região de Campinas começa lá em Jundiaí, contorna o vale, passa a divisa com Minas Gerais e vai até perto de São Carlos. Mas, por que eu estou também dizendo isso? Que eu sou o gerente regional da cidade de Paulínia. Nós ficamos na nossa sede em Campinas, próximo, para quem conhece, a Polícia Federal, perto do IAC, ali na Barão de Itapura, e a casa é uma casa de todos os arquitetos. Qual é o trabalho? Nós trabalhamos em 3 linhas de frente, vamos chamar o seguinte. A gente trabalha com formação, e esse é um dos eventos, como a Luciana, que inaugurou o evento aqui, já disse, é uma forma como que nós trabalhamos para manter e garantir que os profissionais se mantenham atualizados. Uma segunda área que nós trabalhamos muito é a questão dos estudantes. Então eu vi que aqui tem uma série de estudantes de engenharia, mas se tiver alguém de arquitetura, também, por favor, use a nossa casa. A casa é dos arquitetos e também dos futuros arquitetos e, obviamente, também dos nossos principais parceiros, que são vocês. E a terceira linha é a sociedade. Nós mantemos a casa aberta, nós, inclusive, promovemos exposições, atos de cultura, exatamente para que a gente forme esse tripé, que é o profissional, os futuros profissionais e toda a sociedade. Então, nós vamos ver um vídeo institucional. Eu só aproveito a oportunidade, mais uma vez, para convidar vocês que possam conhecer a nossa sede em Campinas. Tá, gente? Obrigado. E o filme fala por si só. 11 de dezembro de 1933, um decreto federal cria o CONFEA. O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia reúne as atividades técnicas, inclusive da área da construção civil, e define as atribuições de cada profissional. 20 anos depois, a política de interiorização do governo Juscelino Kubitschek leva a capital federal para o centro-oeste. Nasce Brasília, resultado do talento dos arquitetos e urbanistas Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. A arquitetura brasileira ganha uma nova dimensão e os nossos arquitetos se projetam no cenário mundial. O país se desenvolve. Na esteira desse crescimento, não ia acontecer, mas a escassez agora já é uma realidade. Tá? Quando me formei, não se falava nisso, e todos os projetos em que eu participava, quando se projetava uma estação de tratamento, era com a finalidade de poder jogar uma água, algo de melhor qualidade de volta para o rio. Não se pensava, não se imaginava na possibilidade de você ter que reaproveitar para fazer o reuso para alguma finalidade, potável ou não. Tá? Então vamos lá. Para se obter água de reuso a partir de esgoto, a primeira coisa que a gente tem que pensar, o próprio tratamento tem que ser algo, temos que escolher processos de boa qualidade. Se o efluente, o esgoto tratado, que sai lá na saída da tua estação de tratamento, não for de boa qualidade, não adianta fazer pós-tratamento, vai ser tudo uma droga. Tá? A gente tem que focar no seguinte: primeira coisa, se você estiver um dia na situação de ter que adquirir, especificar uma estação de tratamento, então ter o foco de adotar, escolher processos realmente eficientes. Tá? O que seria então, vamos lá, vocês então, vários que já estão estudando esse assunto, sabem que o tratamento do esgoto tem uma fase primária e depois uma secundária. A fase primária é coisa muito simples, é separar sólido grosseiro, gordura, tá? Todo material particulado, etc. Para você ter uma coisa basicamente isenta de sólidos. O que você tem aí é disponível, por exemplo,
Peneiras, pode ser peneira, uma peneira estática, uma peneira rotativa, autolimpante, tudo depende do porte da tua instalação. Pode ter algumas estações, vocês vão ver, com decantadores primários, tá? Coisa que eu pessoalmente não gosto muito, mas tá lá, você simplesmente, o esgoto bruto, você lança aqui e vai separar a fase sólida, a fase mais grosseira. Separar óleo nem sempre é necessário em estações de tratamento de esgoto sanitário, mas está aí. Esse daqui é um equipamentozinho, um separador de água com lamelas, tá? Que é para favorecer o fluxo ascendente do óleo. O óleo é mais leve do que a água, então a tendência dele é subir. Essas lamelas, né? Pode ser lamelas inclinadas, tem de vários tipos, elas ajudam essa separação de fases entre óleo e água. Tá? E vamos lá, e a parte do secundário? Gente, todo tratamento em nível biológico tem por princípio uma única coisa. Você tem um monte de processos disponíveis, tá? Mas todos eles têm uma coisa em comum. Um reator, tá? Um reator onde aqui é um viveiro de bactérias. Vamos lá, você vai criar bactérias em altíssima concentração. Bactérias essas que têm o poder de digerir a carga orgânica que está presente no efluente. Tá? Isso que eu estou colocando é um processo aeróbio, ou seja, estou supondo que as bactérias que estão sendo cultivadas nesse reator são bactérias aeróbias. Tá? Ou seja, elas, que nem o professor ali, né? Ele citou brevemente, né? Ele pega essas moléculas orgânicas, tá certo? Oxida e transforma isso em CO2 e água. Tá? Então, vou focar nas bactérias aeróbias. Existem também os tratamentos anaeróbios, mas aí é outra história, não vou me ater a esse processo. Esse processinho, isso aqui que está nesse fluxograma, é o processo convencional de lodos ativados. Eu posso dizer que esse é o pai ou a mãe de todos os outros processos derivados e similares. Isso daí, esse esquema básico, ele foi sendo aperfeiçoado, surgiram um monte de novidades depois disso. O que é isso então? Vamos dizer, o esgoto entra, tá? Ele é submetido a uma aeração, porque essas bactérias elas precisam de oxigênio. Que oxigênio? Não é o oxigênio que nós respiramos, o oxigênio do ar, mas é que nem um peixe, é oxigênio dissolvido na água. A aeração, aí está mostrando uma aeração de superfície, não pode ser aeração por soprador, bolha vindo de baixo para cima, tá? Não importa. A ideia é manter o ambiente aqui nesse tanque, manter essa massa líquida rica em oxigênio dissolvido, porque as bactérias, lembre-se, elas estão lá em altíssima concentração e ávidas por oxigênio. Tá? As bactérias, essas bactérias aeróbias, quando elas têm tudo o que elas querem, o que elas querem? O alimento, que é a própria carga orgânica, oxigênio, estamos provendo aqui, tá? Nitrogênio e fósforo. Tá? O esgoto sanitário já tem nitrogênio e fósforo à vontade, nós não precisamos nos preocupar com isso. Às vezes, quando vai se tratar determinados efluentes industriais, a gente tem que adicionar fontes de nitrogênio e fósforo artificialmente. Mas não é o caso aqui para esgoto sanitário. Quando essas bactérias começam a ficar em alta concentração, elas têm uma característica, que é de se agrupar. Você não consegue enxergar uma bactéria a olho nu, só no microscópio. Mas quando milhões de bactérias estão presentes, elas têm uma capacidade de formar colônias, elas se agregam, e essa colônia a gente consegue ver. É um floquinho que a gente chama genericamente de lodo biológico. Esse lodo biológico é um floquinho marrom e que é mais pesado do que a água. Se ele é mais pesado que a água, dá para separá-lo. Tá? Só que aqui nesse reator, ele não consegue se separar da água, por quê? Porque o próprio equipamento que está fazendo a aeração mantém tudo em suspensão, ele não deixa o lodo se separar. Mas olha só, é um sistema contínuo, entra no reator e sai. Agora, nesse segundo, que é o decantador secundário, aqui sim, você vai ter uma tranquilidade absoluta e você vai conseguir separar
a fase aquosa do lodo. Ora, esse lodo é matéria preciosa, caramba. Isso, a gente não pode deixar ele embora. Custou para ele se formar. Então, o que a gente faz? Esse lodo que vai, ele decanta, o que você faz? Através de uma bomba, ele fica retornando. A fase clarificada, ou seja, a fase de cima do decantador, vai embora e já é esgoto tratado em nível secundário. Tá? E basicamente isso é o processo de lodos ativados. Vou falar, ué, mas nunca tira esse lodo? Sim, tira esse lodo de vez em quando precisa. Essas bactérias, elas têm tudo que elas precisam, uma hora elas vão se multiplicar numa concentração acima da ideal. Se você tem bactéria demais para a mesma quantidade de alimento que está chegando, é o problema da superpopulação bacteriana. Tá? O que acontece? Começa, por exemplo, uma bactéria a atacar outra, tá? O processo é o que a gente chama tecnicamente de fase endógena, é um canibalismo bacteriano. E as bactérias vão ficando velhas também. E ficar velho é uma droga, né? Até no mundo das bactérias. Elas não se alimentam bem, não se reproduzem, é uma porcaria. Tá? Então, o que a gente faz? De vez em quando a gente tem que fazer uma purga de excesso de lodo. Para quê? Para manter essa população, essa concentração de lodo dentro de uma faixa ideal. Tá? Então, gente, é isso aí. Esse é o processo chave, o processo de lodos ativados. Tudo que é inovação é basicamente uma variante desse processo. Não pode ter nada na água de reuso, até se permite 1 miligrama por litro. Aqui está uma grande diferença. DBO, que é carga orgânica, vocês devem saber, tá? Água potável, nada, não pode ter. A DBO é não detectável, a DBO virtualmente zero. Numa água de reuso, até se permite 20 miligramas. Odor e aparência na água de reuso não pode ser desagradável. Nesse negócio aqui, odor é zero, a aparência tem que ser muito boa, muito límpida. Amônia, que é outra coisa, na água de reuso se permite até 20, na água potável quase nada. Agora, olha só, aqui que eu queria pegar o ponto. Vocês estão vendo sódio, sulfato, dureza, cloretos. Existem limites para a água potável e para a água de reuso não. Aí é que é a diferença. Você vai falar, puxa vida, eu já tratei, vou submeter a um tratamento terciário, vou filtrar. Então, peraí, por que essa água, ela já está limpa, virtualmente limpa? Não tem sólido, não tem bactéria, não tem nenhum agente patogênico. Então, por que ela não é potável? A diferença de uma água potável é a seguinte, a composição é um equilíbrio salino, muito delicado, uma coisa muito delicada. As porcentagens, as concentrações desses sais de sódio, cálcio, magnésio, isso é que dá a característica da água potável. Nenhuma água potável, é engraçado, elas são diferentes em todos os lugares. A água de Serra Negra é diferente da água potável aqui de Paulínia, com certeza. E é por algumas miligramas por litro desses compostos, que os sais minerais. No momento que essa água se transformou em esgoto, o equilíbrio salino está todo bagunçado. Você pode beber até uma água que sair de uma estação de tratamento dessa. Não vai matar, não. Tá? Mas é uma água ruim. Tá? Ela já está com o gosto totalmente alterado, por causa justamente desse desequilíbrio salino que está todo bagunçado. Por isso que ela não é potável. Tá? Por isso que nesses casos a gente só pode usar para outros usos. Esses usos de regar área verde, de lavar piso, esse tipo de coisa. Usos menos nobres, como a gente fala. Tá? Aqui, olha, por exemplo, um filtro de areia antracito. Esse é um filtro terciário. Olha só, 4 filtros, tá vendo? O que tem dentro desses filtros? É uma camada de areia, um suporte de brita, antracito, que vamos dizer é um primo pobre do carvão ativado. Tá? Já é a água que passa nesses filtros, ela já foi tratada, ela já está saída dos tanques de aeração. Tá?
ela já passou então por um tratamento biológico e agora vai se transformar numa água de reuso. Ela já foi desinfetada, tá, ok? E nesse caso aqui, a prefeitura desse município, Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte, de onde é essa foto, ela usa ela pega com caminhões pipa, então, por exemplo, tem feira livre, não sei o que, então tem que lavar o chão depois da feira livre, é lá que eles pegam. Ajuda o município bastante, é uma economia bem razoável. Está aí um exemplo típico de uso menos nobre. Tá? E não custou tanto assim. Olha só, isso é uma entrada, isso é um detalhezinho do filtro. Esse filtro é de fluxo descendente, ou seja, a água entra, passa, com um movimento descendente, ela passa por todo o filtro e é coletada aqui embaixo. Quando esse filtro está saturado com os próprios sólidos que ele filtrou, você passa por uma retrolavagem. Aí você injeta a água em alta pressão de baixo para cima. Arrasta esse negócio, arrasta todos os sólidos e pronto. O filtro está pronto para uma nova rodada e continuar filtrando. E aí, agora os exemplos de desinfecção. Tá? Você tem basicamente dois, né? Ou clorar, que é a coisa mais simples, ou agora, né, luz ultravioleta. Para luz ultravioleta, você tem, por exemplo, esses reatores, esses fechados, todos em aço inox, onde as lâmpadas estão aqui dentro dessas cápsulas de aço inox. E tem também, para maiores vazões, ultravioleta, um canalzão aberto, tá? E tem racks de luz ultravioleta passando. Esse aqui é para usar para grandes vazões, tá? Na parte de cloro, você pode clorar direto, é a forma mais eficiente, é cloro gasoso direto. Só que é o seguinte, cloro gasoso você tem que ter tecnologia, tem que ter cuidado, porque o cloro pode, por qualquer bobagem, ele pode escapar cloro de um desses cilindros, e aí é meio desastroso. Para pequenas vazões, você clora via líquido, ou seja, você não é Cl2 direto. Você clora por um hipoclorito de sódio, ou às vezes hipoclorito de cálcio, ou seja, um produto químico à base, que tem como base o cloro. Tá? Outra, agora essa é mais nova, em vez de usar aqueles filtros de areia e mais desinfecção, plantas de ultrafiltração, sisteminhas de ultrafiltração. É uma tecnologia, olha só, a porosidade dessas membranas é tudo membrana, tá? 2 a 50 nanômetros. 1 nanômetro, nem eu me lembrava disso, é 1/1000º de milímetro. Tá? Você vai passar essa água que saiu do teu tanque de aeração direto nesses cartuchos aqui. Aqui está a cara dela, tá? Esse negócio. Você entra por dentro e isso sai, ou seja, de dentro para fora. Você consegue reter não só os sólidos, como consegue reter também tudo que é vírus e bactérias. Tá? A cara desse negócio, olha só que bonitinho. É um negócio, essa é uma planta de ultrafiltração. Obviamente é uma planta de tamanho razoável. Tudo colocado assim, ó, em cada cartuchão que vocês viram ali, está colocado aqui nesses cases aqui, né? É a cara de uma plantinha de ultrafiltração. Tá? Gente, olha só. Dá para fazer tudo isso que eu falei, dá para conter, fazer plantas compactas. Isso é uma concepção artística, de um sisteminha, vamos dizer, para 1000 habitantes, Estou fazendo uma comparação com o tamanho do cidadão aqui. Isso é uma concepção artística, tá? Onde você teria um tanque de tratamento biológico, aqui dentro está uma casa de operação, tá? Onde você tem todo o tratamento terciário agregado aqui dentro, soprador de ar. E nesse caso aqui, ainda além da ultrafiltração que está aqui dentro, a gente fez uma concepção de ainda ter uma pequena cloração, uma cloração residual, tá?
Porque é o seguinte, tanto ultravioleta quanto a ultrafiltração matam, eliminam bactérias e tal. Só que tem uma diferença para o cloro. O cloro tem um efeito residual. Agora, você saiu de uma luz ultravioleta, você está arriscado a ter uma recontaminação. O cloro não, ele fica lá, o produto lá, o cloro residual fica lá, ele impede a proliferação de outras, né, de bactérias. Tá? O que não acontece com a luz ultravioleta ou com a ultrafiltração. Então, existe um perigo de recontaminação. Então, às vezes, muitas vezes, a gente joga um pouquinho de cloro que é para prevenir recontaminação. Tá? Olha só, nessa casa agora com a porta aberta, a casinha de máquinas tem tudo. Uma planta de ultrafiltração, aqui dentro tem quadro de comando, painel elétrico, válvulas, bombas, produtos químicos para poder fazer a lavagem das membranas de ultrafiltração. Tem um soprador de ar, o sistema de tratamento biológico. Tá? Aqui uma outra visão onde eu parti aqui, eu fiz um corte dentro desse reator. Nesse caso, nesse reator, o que tem? Entra daqui. Primeira câmara é uma câmara anóxica, ou seja, não vou aerar, mas somente vou manter isso daqui sob mistura. Essa mistura, o que é isso? É para favorecer o crescimento de bactérias nitrificantes, ou seja, bactérias devoradoras de nitrogênio. Tá? Você não oxigenar, mas aerar, favorece o crescimento desse tipo de bactéria. Você passa em seguida para o segundo estágio, que é o tratamento, o tanque de aeração. Nesse caso, isso que vocês estão vendo, onde eu estou apontando com a luzinha, faz o mesmo papel daqueles chips, daquelas mídias, só que esse é um pouquinho diferente. Falei que tem vários tipos. Esse tipo de mídia, na verdade, é como se fossem umas telas filtrantes, é a mesma coisa, mas faz o mesmo efeito. As bactérias ficam residindo, vai virar a moradia das bactérias esse tipo de recheio. Tá? Passou daqui, e olha só, a aeração está aqui por baixo. Esses daqui, quando eu estou apontando com a luz, são difusores de ar tubulares. O soprador de ar está do outro lado, ele está injetando e formando bolhas aí para subir e deixar todo esse tanque aqui sob aeração. Saiu do tanque de aeração, entra aqui, que é o decantador secundário. Ou seja, todo o lodo, aqui nesse caso vai ter esse ciclo de lodo, ou seja, daqui, o lodo que decantar aqui, ele vai ser bombeado de volta aqui para o início do sistema. Da saída do decantador, eu ainda tenho uma cloraçãozinha, tá? E vai embora. Plantinha perfeitamente possível de fazer, tá? Muito bonitinha, muito harmoniosa vai em relação a... Aqui está bonito demais, né, esse negócio, parece? Tá? Não sei se todos os lugares são tão bonitos, mas a concepção não custa a gente sonhar, tá? É isso. Agora, vamos lá. Já falei de como se obter água de reuso para fins não potáveis. Agora, vamos lá. Coisa que tem, há alguns anos atrás, me perguntaram, mas dá para fazer, transformar direto o esgoto em água potável? Você vai lá, coloca num copo e bebe? Eu sempre falava, olha, tecnologia para isso existe, mas é algo totalmente inviável, economicamente, etc. Bom, diante do quadro que está vendo dessa crise hídrica violenta, o que a gente falava que não dava, já temos que começar a reconsiderar. Tá? Existe a tecnologia e, por exemplo, tem lugares, por exemplo, lá na Califórnia, não sei se vocês sabem, há anos eles estão numa situação parecida com a nossa. Chuvas cada vez menores, uma crise brava, só que lá estão, né, eles estão tomando providências mais rápidas do que a gente. Então, existem plantas que fazem isso. O americano, o inglês, ele permite uns termos muito bacaninhos. Toilet to tap, ou seja, do banheiro para a torneira. É mais ou menos isso aí. Porque saiu do nosso banheiro, tá, de esgoto, vai depois de um ciclo enorme de idas e voltas,
ele vai voltar para a torneira da nossa casa. Tá? Seria uma planta, vamos dizer assim, plantas de um tratamento terciário avançado, onde eu vou, todas as tecnologias que eu abordei aqui vão estar reunidas numa única planta, para transformar isso em água potável e já com sais minerais direitinho no lugar. Como é que vai dar para fazer um negócio desse? Esse é um esquema, um esquema todo bacaninha, tá? Então começa com a água que sai lá do nosso banheiro, chuveiro, pia. Então ele vai, pega a rede de esgoto, tá? E vai parar numa estação de tratamento. Na estação, vai lá, item 2, vou tirar as partículas sólidas e vou tentar remover toda a carga orgânica que eu puder. Ou seja, eu vou deixar aquela DBO. Uma DBO de um esgoto sanitário é mais ou menos, em média, 300 mg por litro. Eu vou deixar isso num tratamento de alta eficiência menor do que 10. Ou seja, eu vou ter 95, 90, até 98% de remoção de carga orgânica. Mas, mesmo assim, não dá para considerar como água potável, claro que não. Então, aí sim que entra a planta de tratamento terciário avançado, onde eu vou usar tudo que eu tenho direito, tá? Para transformar isso sim numa água que dê para beber. O que eu vou usar? A ultrafiltração, microfiltração, que é com uma membrana com poro mais apertado ainda. Vou usar ultravioleta e outra coisa, osmose reversa. Tá? Vamos ver isso aqui. Eu já falo daqui a pouco sobre osmose reversa. A ideia é que depois de tudo isso, tá, eu já vou ter uma água totalmente sem sais, porque na osmose reversa, a diferença é a membrana também, mas eu elimino todos os sais. A única maneira de você arrumar o equilíbrio salino, não tem jeito, você tem que tirar todos os sais, para depois você fazer uma recomposição salina. Tá? Então, olha só, depois de tudo isso, dessa planta, o que eu faço? Adiciono novamente sais minerais, para deixar essa água potável mesmo, ou seja, uma água que dá para beber. E o que faz no final? No final você faz o que você quiser, você joga de volta na represa. Se a tua represa estiver num nível bom, você pode reinjetar, fazer uma recarga de aquífero. Você não precisa jogar na represa diretamente. Joga no lençol freático, que ela vai tomar o caminho da represa forçosamente. Tá? Com isso tudo, gente, se a gente tivesse coisas assim, imagina só, para quem projeta estações de tratamento sabe que mais ou menos 80% do que você consome como água vira esgoto. Nisso daqui vai com perdas, etc. Dá para imaginar que uns 60, 65% da água que você consome, tá, acaba virando uma água que retorna. Já pensou se tivéssemos isso? Né? Que maravilha que seria? A gente não estaria, talvez, com a cantareira aí com 3, 4% de nível d'água. Ou seja, gente, eu não tenho dúvidas que isso um dia nós não vamos escapar de um negócio desse. Tá? Se eu beberia, antes que alguém me pergunte, se eu beberia uma água dessa, tá? Eu falo sim, com toda certeza. Eu beberia sem medo nenhum. Verdade. Tá? Olha só, então uma representação do que seriam essas plantas de geração de água potável. Primeiro, isso já sabe, está aqui a minha estação de tratamento, então está aqui a minha água é muito boa, estou dizendo aqui que ela pode ser límpida, ela visualmente está bonita, transparente, mas o que ela tem? Ela tem contaminantes, ela ainda tem bactérias, pode ter elementos, agentes patogênicos, tá? E o pior, ela ainda tem compostos orgânicos, ainda tem, apesar, eu vou ter, digamos, uma DBO de 10 mg por litro hora, então eu tenho composto orgânico ainda, tá? Que precisa ser eliminado de todo jeito. Aí, muito bem, aí entra na nossa estação de tratamento avançado, tá? Passo por um processo de membrana, que pode ser membrana de ultrafiltração ou microfiltração,
E olha só, a representação aqui, eu estava cheio de bichinhos, eu não sei o que, e agora tenho menos bichinhos, tá? Eu já consegui tirar praticamente tudo que é sólido em suspensão e já tirei grande parte dos vírus e bactérias. Terceira fase, passo por um esquema pesado aqui de luz ultravioleta, para matar mesmo tudo que for ainda elemento patogênico que tiver ainda, porventura, nesse negócio, nesse processo. Continuando, aí sim que é o processo chave para se obter água potável. Como eu falei, a gente precisa arrumar a questão dos sais, tá? Dos sais minerais da água. Então, qual é o jeito? Passa pela osmose reversa, que é a membrana cujo poro é o mais apertado de todos, é um poro seletivo, tá? Ele consegue tirar sais minerais, ele consegue chegar nesse nível de micropartículas, tá? Então vai ser uma água, gente, o que sai daqui da osmose reversa é uma água destilada, é um padrão de água destilada. Agora, você não consegue beber água destilada. Se você beber água destilada, se for um copinho, não vai matar, não. Mas não é bom, porque é uma água que ela tem uma avidez danada por sais, e se você começar a beber água destilada, essa água vai começar a roubar sais minerais do teu organismo. Então, daqui a pouco você morre também, por esse motivo. Então, precisa fazer a recomposição de sais. Geralmente, nesse negócio, ainda passa por um filtro de carvão ativado, para remover qualquer traço de contaminante que possa ainda ter escapado aqui pela osmose, e no final você tem um mix aqui, um mix de sais minerais, e você tem finalmente uma água totalmente potável. Aqui eu representei, indo direto para casa, mas obviamente você não lança nisso, você vai lançar num reservatório, numa represa, sei lá onde, cada lugar sabe onde colocar, tá? E termina assim esse ciclo de água de reuso com fins não potáveis. Esse daí, gente, isso vai ser o futuro, não tenho dúvida que não vamos escapar de um negócio desse. Bom, gente, é isso aí. Obrigado, hein?